Olá, produtores e produtoras rurais. Sou Marlon Prestes e essa é a Rádio JTI Bio. Esse é o 9º episódio da Rádio JTI Bio e o último dessa primeira série de podcasts. E hoje nós vamos entrar em um assunto que pode parecer diferente de produção de biodiversidade: os cuidados com os animais domésticos. Você pode até estranhar assim de início a gente trazer esse tema aqui, mas os cuidados com os animais domésticos influenciam diretamente na biodiversidade e na nossa saúde. Pessoal, peguem seu mate, sentem na varanda ou ao lado do fogão a lenha e fiquem com a gente. Ouça a partir de agora a Rádio JTI Bio, projeto de produção de biodiversidade. Uma iniciativa da JTI em parceria com a SPVS. Produzir natureza para produzir melhor. Nossos convidados de hoje são pessoas envolvidas com as causas animais e vão nos proporcionar uma visão ecológica e jurídica sobre o tema, que talvez muitos de vocês ainda não conheçam. Primeiro, temos o prazer de apresentar o veterinário e professor da Universidade Federal do Paraná, Rogério Ribas Lang. Ele trabalhou por muitos anos no Zoológico de Curitiba e se tornou uma referência na área da veterinária que trata de animais silvestres, que se chama medicina zoológica. Além disso, ele já teve uma experiência muito interessante no atendimento de propriedades rurais. Agradecemos muito ao Dr. Rogério por ter enviado os áudios para esse episódio. E a segunda convidada é a jornalista Cláudia Guadagnin, uma pessoa sensacional que hoje temos o prazer de tê-la na equipe da SPVS. Por favor, Cláudia, se apresente para os ouvintes. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu me chamo Cláudia Guadagnin, sou jornalista e mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas. Eu trabalho com a parte de comunicação da SPVS e da Grande Reserva Mata Atlântica. Eu somo mais de uma década e meia, pelo menos, de trabalhos de comunicação envolvendo principalmente as áreas social e ambiental. E o tema dos direitos dos animais e da importância da conservação da biodiversidade no Brasil e no mundo sempre permeou meus esforços profissionais. Então, é uma grata oportunidade tratar desse tema aqui com vocês. Bem, meus caros, entendendo que a causa animal, nesse caso incluindo os maus tratos, é um assunto muito abrangente e polêmico em certos aspectos. Eu gostaria de focar hoje em espécies domésticas, especialmente os animais de companhia como os cães e gatos. Vamos lá. Cães e gatos são fiéis companheiros, carismáticos, amorosos, mas quando esses animais não são tratados de forma adequada, pode gerar sofrimento para eles e uma série de problemas, inclusive para a fauna nativa, correto? Eu gostaria que vocês dois desenvolvessem esse assunto para o nosso público. Pode ser você primeira, por favor, Cláudia? Marlon, é muito importante nós repensarmos os cuidados com os animais domésticos numa era de extinção de espécies nativas. Mas primeiro nós precisamos conhecer os fatos. Embora no Brasil não existam ainda muitas pesquisas sobre esse assunto, no mundo todo animais domésticos matam bilhões de animais silvestres e levam as espécies à extinção. Eu estava lendo no site O Eco a reportagem do jornalista norte-americano Peter Christ, que é especializado em questões de meio ambiente e vida selvagem, e ele indica que cães foram os principais responsáveis pela extinção de 11 espécies de pequenos mamíferos, aves e répteis em todo o mundo. Gatos, que são dotados de instintos de caça, acrescentam 63 outras espécies a essa lista. E olha só, estima-se que os felinos domésticos matem algo entre 1,4 e 3,7 bilhões de pássaros e até 20 bilhões de pequenos mamíferos anualmente apenas nos Estados Unidos. Juntos, cães e gatos ameaçam centenas de espécies e são parte de um problema de conservação muito maior do que a gente imagina. Imagina no Brasil, onde a gente tem cerca de 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos, segundo o que apontou o IBGE em 2015. Caramba, os números são realmente assustadores. Além dos animais silvestres sofrerem com o desmatamento, estão sujeitos à caça por humanos e por animais domésticos. Tudo tem a ver com os cuidados com os domésticos, então, né? Tem até uma legislação sobre isso. E lembrando que pela legislação, os proprietários ou proprietárias, ou melhor, os tutores ou as tutoras, utilizando o termo correto, são responsáveis pela manutenção dos animais domésticos. Vamos começar pela alimentação.
Se o cão ou o gato não recebem alimento de qualidade e em quantidade adequada para a sua idade e peso, eles vão caçar animais silvestres para se alimentar. Só que esses animais silvestres fazem parte da dieta de outros animais carnívoros topo de cadeia, como os felinos e algumas aves de rapina, por exemplo. Obviamente, então, isso não é nada bom para a biodiversidade. Eu penso que o mais importante é mudar os hábitos que não são positivos em relação aos objetivos da conservação da biodiversidade e manter práticas saudáveis para com os nossos companheiros de quatro patas. Somos nós, os tutores e as tutoras, responsáveis por impedir os impactos dos nossos animais sobre a fauna nativa. Os tempos atuais exigem mudanças em nossos hábitos. Não podemos mais viver como no tempo dos nossos pais ou avós, porque a natureza hoje é outra, ou o que sobrou dela, não é mesmo? É nossa responsabilidade garantir uma vida digna aos animais domésticos que também merecem muito afeto e carinho, porque eles têm sentimentos como os nossos. E assegurar que eles não sejam estimulados a caçar o que é alimento tão importante para as espécies silvestres, que também precisam do nosso respeito e do nosso apoio para continuarem a existir. Portanto, não deixe seu animal passar fome ou se virar para se alimentar no mato. Isso pode até ser considerado cultural em algumas partes do Brasil, mas, na verdade, pela legislação, a Lei Federal 9.605, de 98, é a obrigação do tutor ou da tutora providenciar alimento adequado para seus animais domésticos. Um animal bem alimentado tende a caçar menos. É preciso restringir os cães de utilizarem áreas nativas na propriedade, como APPs e áreas de reserva legal, principalmente desacompanhados. Porque se o tutor está junto, ele educa o cão desde pequeno a não caçar. E é fundamental não incentivar seu animal à caça, mesmo porque a caça de animais silvestres é um ato ilegal. Vamos ouvir o que o professor Rogério nos aponta sobre os danos que os cães e gatos domésticos podem causar à natureza. É bem importante que a gente lembre de algumas características que são próprias das espécies, do cão e do gato. Então, o cão é um animal caçador com olfato fantástico e ele tem habilidades especiais para perseguir caça, né? Isso varia de raça a raça. Aqueles cães de focinho chato, curto, que nem bulldog, boxer, shih tzu e outras tantas raças, têm um olfato menos apurado. Então, esses animais, eles são menos habilidosos para a caça. Então, os animais de focinho alongado, que são aquela formatação, né, o padrão normal de um cachorro, eles são animais frutos de uma seleção de eficiência, né, de capacidade, diferente da seleção que é dada a essas raças usadas como animal de estimação, que às vezes é em cima de uma busca de uma característica buscada pelas pessoas como uma característica eleita, como de beleza, né? E que nem sempre é funcional. Então, os animais de focinho curto, assim como os gatos, os gatos persa, que tem aquela cara de focinho bem curto, perdem o olfato, perdem o paladar e com isso reduzem a sua capacidade de caça. Mas os animais são propensos a isso. Então, os gatos, a caça de pequenos organismos, então eles pegam pequenos vertebrados, aves, filhotes, ovos, répteis como lagartixas, pequenas serpentes, pequenos roedores, e embora eles possam até prestar serviço nesse sentido em ambiente rural para combate a roedores indesejáveis, mas quando esses gatos saem para ambientes naturais, eles são importantes predadores de animais nativos, né? E nós temos uma responsabilidade com relação a esses animais nativos. Os animais nativos são propriedade do cidadão como um todo, são um bem coletivo. Então, no momento em que um cão, um gato acaba levando à morte animais silvestres nativos, com isso a gente está dilapidando um patrimônio que é um patrimônio coletivo, é um patrimônio da sociedade. Então, esses animais particulares, por causa de um equívoco no jeito de manejar, de conduzir, de manter eles estritamente dentro da área de propriedade do seu responsável, eles acabam levando a dano. E quando dentro dessa propriedade tem áreas de proteção, tem áreas de fundo de vale, então esses animais não devem ter acesso a essas áreas, para que essas áreas fiquem isoladas da ação desses animais, que vai ser danosa à conservação da fauna.
professor Rogério tocou em um ponto bem interessante. Nós temos uma responsabilidade com os animais nativos, pois eles são um bem coletivo, ou seja, são parte da biodiversidade. Vamos abordar com o professor Rogério os cuidados básicos que os produtores rurais devem ter com seus animais domésticos para proteger a fauna silvestre. No que se refere aos cuidados básicos que devemos ter com os nossos animais, e estamos falando especialmente de cães e gatos, a gente poderia, assim, de uma forma bem clara, dividir pelo menos em dois grandes grupos, né? O primeiro seria relativo à saúde, ao bem-estar, qualidade de vida do animal em si. Com relação a esses quesitos, é de fundamental importância que o animal esteja vacinado, então que tome todas as vacinas regulamentares, né? Então deve procurar um veterinário para resolver essa situação. Então, a vacinação varia, inclusive, de região para região, conforme as doenças que estão presentes na área em questão. Uma dessas situações é a vacina contra a raiva. Ela pode ser necessária em algumas áreas e ser dispensável em outras, em confirmação da situação epidemiológica do local. A alimentação desses animais, a higiene, o conforto, então, tudo isso que seja associado a esses três contextos, né? A saúde do animal, o seu bem-estar, a sua qualidade de vida. Água, alimento, ambiente higienizado. E a segunda área de responsabilidade seria aquela responsabilidade para com a sociedade, para com os vizinhos, para com o meio ambiente. Existem dois conceitos assim que são sempre trazidos quando se fala em cães e gatos, que é o animal domiciliado e o animal semi-domiciliado. Então, o que é o animal domiciliado? É aquele que vive exclusivamente dentro do espaço da família que acolhe esse animal. Então, ou é só dentro de casa ou é dentro do quintal. Então, ele não sai para fora de uma área que não seja de propriedade do cuidador, do responsável por esse animal. Essa é a situação desejável e ideal. Esse animal não sai para morder pessoas, para atacar animais silvestres, para causar dano a animais domésticos na vizinhança. Nesse sentido, ele tem um contexto também de proteger o meio ambiente, porque em ambiente rural ou periurbano, o cão e o gato são um transtorno para a fauna nativa. Alguns proprietários, de uma forma equivocada, punível inclusive, usam de subterfúgios para que force a ideia do animal sair em busca de alimento próprio na natureza. Isso não deve acontecer. Então, não alimentar o animal, deixar ele com fome e soltar para áreas nativas, florestas, campos, região beira-rio, para que ele vá ser estimulado a caçar. Então, isso é completamente desaconselhável e fortalece o dano que esses animais podem causar. Então, dentro desse contexto todo, uma ação importante do cuidador é manter esses animais castrados. Então, tanto gatos quanto cães, sejam machos ou fêmeas, devem ser castrados. Isso faz com que eles fiquem mais caseiros, desestimula a ocupação de áreas saindo da área de uso intensivo, da área de propriedade do seu cuidador, e reduz o problema de proliferação e o desenvolvimento de animais abandonados que tendem a desenvolver populações ferais. Então, o que são essas populações ferais? Feral é o termo técnico adotado, mas existem outros nomes, como marruá, alongados. São aqueles animais que, abandonados pelas pessoas, seguem reproduzindo, proliferando, formando grupos. Esses grupos caçam em cooperação e acabam, às vezes, até invadindo áreas primitivas. Isso acontece com gatos, acontece com cães. E aí ele se torna um problema ainda maior do que animais isolados, semi-domiciliados, que já são naturalmente um problema. O professor Rogério enviou também, especialmente para os produtores JTI, um recado muito importante. Vamos ouvir agora. Então, dentro desse conceito de recomendações para que a posse de cães e gatos em áreas rurais ou periurbanas seja ética, seja legal, seja amigável com os animais, com os vizinhos e com o meio ambiente,
eu queria colocar uma sequência aqui de recomendações e queria que todos ouvissem com muito carinho e fizessem uma avaliação se eles se encaixam dentro dessas normas que estão sendo propostas. A primeira delas seria não seguir uma cultura que a gente vê muitas vezes em uso em ambiente rural. Então, a recomendação é evitar que os cães sejam mantidos acorrentados durante o dia e soltos durante a noite. Recomendar que exista uma cerca de alambrado ao redor da casa, que seria aquela área de uso intensivo, e que isso impede que os cães de guarda saiam desse espaço e que eles mantenham, então, uma vigilância intensiva nessa área. Isso dota a propriedade rural de mais segurança também. Outra questão é manter sempre cães e gatos bem alimentados. É um animal com fome, é um animal que vai atrás de caça. Então, evitar que eles, quando em liberdade, estejam com fome. Manter esses animais sempre saudáveis. Então, controle de pulga, controle de carrapato, vacinas atualizadas, vermifugação. Então, muitos dos vermes que acometem os cães e gatos, aqueles vermes que ocorrem dentro do intestino, do estômago, eles são transmitidos pelas fezes. Então, quando esses animais em liberdade, se afastando da sua área, da propriedade do seu dono, acabam invadindo áreas de proteção, e eles vêm a urinar, defecar nessas áreas, eles com isso estão dispersando esses parasitos gastrointestinais que vão entrar numa cadeia de contaminação dos animais silvestres. Então é importante que isso seja controlado na medida que os animais estejam sempre com os vermífugos em dia. E principalmente não permitir que cães e gatos frequentem áreas de vegetação nativa, e que aí eles tendem a perseguir animais silvestres. Então, prevenir isso não levando os animais a essas áreas, não permitindo que eles se habituem a ter trilhas, a conhecer esses caminhos, então, para eles não irem a essas áreas de proteção. A castração dos cães e gatos é uma prática que mundialmente é feita, e ela corrobora com a ideia de combater os maus tratos. Então, cães e gatos que não são castrados tendem a ter uma reprodução descontrolada. E muitas vezes os animais acabam se proliferando exageradamente e ficam alongados, ficam ferais. Então, a castração é importante, e a castração não muda hábitos ou comportamento, como existe um mito, o cão castrado, macho castrado, cão macho castrado, ele não é tão protetor da casa. Isso não é verdadeiro. Então, a gente tem a experiência de que os cães castrados são tão guardiões, tão eficientes quanto os não castrados. Então, a recomendação é a castração tanto de machos quanto de fêmeas, para que se previna uma multiplicação indesejada, que é o que se nota tanto em ambiente urbano quanto em ambiente rural. O ambiente rural ainda tem o agravante de que muitas pessoas acabam soltando cães, né, em área rural, que é um crime. O abandono é crime, então quando isso é caracterizado, pode ser penalizada a pessoa que assume essa postura ilegal, né? Outro contexto, é importante te lembrar que a fauna nativa é protegida por lei. Então, a caça é proibida e a fauna é uma propriedade coletiva. E eles compõem a nossa identidade. Então, nós, brasileiros, temos uma característica de identidade, de cidadania, que está associado às riquezas da nossa pátria, seja a nossa fauna, seja a nossa flora, seja a nossa paisagem como um todo, né? Então, a nossa fauna precisa de ser preservada, precisa de ser protegida. É importante que a gente consiga perpetuar a fauna para que nossos descendentes, netos, bisnetos, tataranetos e por aí afora tenham a mesma oportunidade que a gente tem de conhecer os animais que compõem a nossa fauna. Então, se a gente não zelar por esse cuidado, por essa riqueza que nos for proporcionada pela natureza, a gente não vai legar isso para a nossa descendência. Até para o conforto dos animais. Por exemplo, um acidente que é super comum é cães chegarem em casa todos espetados de espinhos de ouriço, né?
Ouriço é um roedor que é relativamente frequente na área periurbana, área urbana, até nas áreas mais primitivas, que frequenta a agricultura, às vezes plantações de milho, e que quando os cães encontram, eles mordem eles têm esses pelos transformados em espinhos e viram um agulheiro, né? E eles não aprendem, né? Então, cães repetidas vezes fazem isso. Então, até para o bem-estar dos cães, evitar que eles avancem nessas áreas e que causam um enorme desconforto para esses animais. Esses espinhos de ouriço, eles são protegidos por escamas, e essas escamas têm uma característica de mobilidade que fazem com que um espinho que penetre na musculatura, pelo fechamento da ferida, se o espinho quebra dentro da musculatura do animal, debaixo da pele, ele vai caminhando. Então vai havendo uma contração do músculo e o espinho vai avançando. Existe já um relato de um espinho ter atravessado o coração de um cão. Então, pelo conforto, pela longevidade do cão, cuidar para que isso não aconteça. Outros animais que são muitas vezes predados por cães em ambiente rural são os veados. Então, os veados têm um cheiro característico, deixam uma trilha, e principalmente quando tem cães que trabalham em matilha, né? Então, eles perseguem esses animais. E para que a gente mantenha esses animais, que essa fauna seja conservada, uma das alternativas, tanto para cães como para gatos, é usar um guiso pendurado no pescoço dos cães e dos gatos. Mas essa é uma alternativa que tem sido usada em muitos lugares, né? Tanto cães quanto gatos terem um sino, uma sineta, um guiso pendurado no pescoço, porque isso faz com que eles não consigam se aproximar sorrateiramente da presa, né, do animal que eles pretendam caçar. Então o barulho do guiso denuncia eles. Então essa seria uma recomendação também para evitar gatos que matam repetidas vezes passarinhos, lagartinhos, lagartixas, preás, etc., né, que colocasse guiso nesses animais. Nossa intenção hoje foi lembrar ou informar as tutoras e tutores de cães e gatos e de outros animais domésticos para ficarem alertas aos cuidados com esses animais, para o bem-estar deles e para evitar o impacto sobre a fauna nativa. Cláudia, você tem uma mensagem final para os nossos ouvintes? Marlon, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, de trocar, de conversar sobre tudo isso que nós falamos. Lembrando sempre a importância da gente ter consciência, ciência de que os animais são seres sencientes, dignos de muito respeito, direito, e que a gente possa ter essa ideia cada vez mais interiorizada e democratizada. Obrigada novamente pela oportunidade, pelas trocas, e espero que a gente possa conversar mais em breve. Um abraço! Pessoal, hoje vamos ficando por aqui. Muito obrigado aos nossos convidados de hoje e principalmente a você, produtor e produtora rural, que nos acompanhou nessa primeira série de episódios. Até a próxima! Esse programa é uma produção da JTI e da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, SPVS. Ouçam o nosso próximo podcast e vamos em frente produzindo natureza e garantindo nosso futuro.